Aí eu não sei nem onde foi que parou, ó. Pastor, Padizinho, a página lá não está aparecendo. É isso aí, né? Ali de novo. Meus queridos, a gente teve uma queda aqui acho que de internet, a live teve que ser reiniciada e nosso querido pastor Felipe vai prosseguir com a mensagem no nome santo de Jesus, pastor. É isso aí, meus irmãos. A gente pede aí compreensão, a live caiu, mas nós voltamos, para a glória de Deus, para compartilhar essa palavra com vocês. Como eu venho dizendo, eu queria abordar com vocês sobre o relacionamento interpessoais, os relacionamentos. É tão difícil, né? A gente conviver hoje com pessoas diferentes da gente. E por que será que é tão difícil? Por que será que é tão difícil a gente ter um relacionamento com pessoas diferentes, com pessoas em nossa volta? Talvez seja simplesmente porque a gente é diferente. Por isso a gente acha tão difícil, porque é diferente. São pessoas que têm experiências diferentes ao longo da vida, pessoas com vivências, valores diferentes, né? Propósitos diferentes, formações diferentes, têm hábitos diferentes e até mesmo características físicas diferentes. E tudo isso forma uma personalidade. E a gente está ali junto. E a gente tem um desafio de conviver em harmonia, em unidade com todas essas pessoas. A gente olha para a palavra de Deus, como eu estava dizendo, se eu fosse escolher os 12 apóstolos, eu não escolheria os 12, aquela equipe, porque tinha tudo para, humanamente falando, dar errado. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta sobre a maneira como devemos conviver em comunidade. Tanto é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem alguns mandamentos chamados mandamentos da mutualidade, que é uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, ajudai uns aos outros, suportai uns aos outros, e por aí vai. A lista é grande, né? A lista é grande. A intenção de Deus não é assim, anular a gente. Cada um é diferente, e maravilha. Isso é a multiforme graça de Deus. Mas nessas nossas diferenças, elas não são para afastar as pessoas umas das outras. Elas devem ser trabalhadas para unir, para as aproximar. E como eu vinha dizendo, os 12 ali tinham idade diferente, por isso cultura diferente. Pedro era um homem mais maduro, João era um jovem, ainda muito novo. Tinha ali um ativista político, Zelote. Tinha ali um publicano, um ex-cobrador de imposto. Tinha ali um fariseu, podemos assim dizer, que era o Natanael. Natanael era um homem zeloso, era um cara assim muito devotado às tradições. Aí você coloca junto com Pedro, assim, um Pedro já era pescador mais bruto, né? Assim, um cara mais assim, como é que eu posso dizer? Casca grossa. É isso mesmo. E eles tiveram essas dificuldades. Se eu fosse escolher, por isso que eu disse, eu não escolheria essa equipe porque teria dificuldade. Tiveram. Na ceia, estavam lá brigados porque João e Tiago foram pedir para a mãe deles, pedir a Jesus que um senta à sua direita e outro à sua esquerda. E aí eles vão discutir com Pedro, com Tiago e João, não porque eles pediram aquilo a Jesus,
mas porque pediram antes deles, porque era o desejo de todos eles. Aí vão discutir ali com Tiago e João, e nesse contexto eles vão para a ceia, vão participar da Santa Ceia. Aquele momento que eles sentam à mesa, eles estavam ali com essa indiferença. Por quê? Porque eles tinham visões diferentes, eles tinham ainda ideia diferente do que era seguir a Jesus. Do que era seguir Jesus. E por isso, irmãos, a gente vê ali, ó, conflito de gerações, conflito de culturas, conflitos de ideias. Eles eram pessoas que tinham essas dificuldades. E hoje não é diferente. Hoje a gente vive no trabalho, a gente vive na igreja, a gente vive em sociedade, e a gente precisa saber lidar com essas diferenças, né? E para isso acontecer, é preciso a gente saber quem são as pessoas e saber quem nós somos, para lidar com essa dificuldade dos relacionamentos interpessoais. E aí tem pessoas que têm dificuldade no trabalho, tem pessoas que têm dificuldade na igreja, tem dificuldade na família, entre marido e mulher, entre pai e filho, porque eles ainda não aprenderam a lidar com pessoas. E lidar com pessoas hoje, até no mundo acadêmico, no mundo profissional, abre portas. As empresas procuram pessoas que saibam trabalhar em equipe, pessoas que saibam lidar com pessoas, para gerir, para liderar. E muitas pessoas acabam tendo portas fechadas na sua vida simplesmente por esse fato de serem pessoas que têm dificuldade, extrema dificuldade, de trabalhar em equipe, de lidar com pessoas diferentes. E aí Jesus é maravilhoso demais, porque ele chama 12 pessoas diferentes, colocam junto, vai treinar essas pessoas, e lá no final, a gente vê essas pessoas dizendo assim, lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, que nós deveríamos dar vida um pelos outros. E quem disse que deveria dar vida um pelos outros foi João. E João era um dos mais nervosozinhos lá do grupo. Ele era meio nervoso, ele era uma daquelas pessoas que falava tudo que vinha à cabeça, assim como Pedro. E tem gente hoje que acha que isso é ser sincero, né? Ah, eu sou sincero, pastor. Eu sou sincero, irmão. Eu falo o que vem na minha cabeça e pronto. Isso não é sinceridade. Isso é, no mínimo, insensatez. Para não dizer tolice. Porque a gente precisa filtrar as coisas, irmãos. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nós sejamos prontos para ouvir e tardio para falar. Ou seja, ouve mais, pensa antes de falar. Em Provérbios vai dizer que o poder da vida está nas palavras. Então, essa história de dizer que eu sou sincero e falo o que eu penso, isso não é sábio. Isso não é sábio, isso prejudica os relacionamentos, isso prejudica a vivência com as pessoas. E a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa aprender. A Bíblia vai falar sobre os mandamentos da mutualidade. A gente deve amar uns aos outros. A gente deve perdoar uns aos outros. A gente deve ajudar uns aos outros. A gente deve suportar sim uns aos outros. A gente deve olhar para o nosso irmão, para as pessoas que estão em nossa volta e tentar olhar para elas, procurar entender o porquê que elas fazem isso. Não é só criticar, não é só dizer que está errado, é entender o porquê. Porque nesses relacionamentos interpessoais, a gente vai aprendendo quem são as pessoas, entendendo por que elas. A gente se entende também. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo para se lidar. Eu tenho as minhas dificuldades. E eu reconheço e sei quais são elas. E eu tenho tentado trabalhar nessa área para facilitar ainda mais o meu relacionamento com as pessoas. Mas é um desafio, irmãos. É um desafio. E a gente precisa olhar para a nossa família, para o ambiente de trabalho, para a igreja, com pessoas
diferentes e a gente saber lidar com todo mundo, a gente saber que a gente precisa amar todos, a gente precisa entender de que pessoas vão ter um processo diferente de amadurecimento, outros amadurecem mais rápido, outros amadurecem mais devagar. E é essa multiforme, esse complexo aí de pessoas diferentes, em todos os sentidos, é que se torna um desafio para mim e para você. Só que o mais maravilhoso de tudo isso é que não é um desafio impossível. Em Deus, em Cristo, na palavra, a gente pode viver em unidade, mesmo com todas as diferenças, mesmo sendo pessoas diferentes, nós podemos sim viver em unidade. E essa unidade não é pensar igual, não é você ter o mesmo gosto, não é você ter as mesmas opiniões. Não, não necessariamente. A gente pode ter unidade e pode ter gostos diferentes. E isso é bom, isso não é ruim não. Mas esse meus gostos diferentes não pode prejudicar os relacionamentos interpessoais com as pessoas que estão à minha volta. Por isso, eu preciso me conhecer para lidar melhor com os irmãos da igreja, lidar melhor com a minha família, lidar melhor com as pessoas do meu trabalho. Eu preciso entender as pessoas, o porquê que elas fazem isso. Eu vou contar aqui rapidinho uma experiência. De um dia eu percebi uma pessoa que ela estava assim, mentindo. Ela estava mentindo. E em vez de eu só repreender porque estava mentindo, eu quis saber o porquê que ela fez isso. Essa pessoa estava fazendo isso. E conversando com a pessoa e tal, eu descobri que ela mentiu simplesmente para querer ser aceita. Só por isso. Ela queria ser aceita no grupo, ela queria fazer parte, ela queria se sentir parte. E para isso ela mentia. Na tentativa de ser incluída. E aí é diferente você repreender a pessoa porque ela estava mentindo e depois você falar para ela o porquê que ela estava fazendo aquilo. É diferente. E aí eu só não disse que ela não precisava mentir, como também eu disse que ela para ser incluída, aceita, não era o caminho esse, né? Não era esse o caminho. Se ela entendesse o quanto ela é especial, ela não precisa trilhar esses caminhos. Então, assim, a gente precisa lidar com as pessoas que são diferentes, têm pensamentos, cultura, opiniões. Às vezes as pessoas querem dar uma opinião e não é só opinião, ela quer impor a opinião dela. E nos relacionamentos interpessoais, você não pode impor a sua opinião. Você pode até dar a opinião e se a pessoa pensar o contrário, beleza, tudo bem. E aí, se eu tiver num ambiente de trabalho e eu der a minha opinião e a pessoa ali que estiver diante de mim, na hierarquia, for superior a mim, amém, mas se ele não aceitar a opinião, beleza, tudo bem, tranquilo. Eu reconheço a hierarquia, me submeto e tal. Sabe o que as pessoas pensam hoje? Que se você se submeter a uma hierarquia, é porque aqui, para nós no Ceará, eu sei que tem pessoas de vários lugares do Brasil nos assistindo, elas vão dizer assim, fulano é babão, né? É babão de fulano. Simplesmente porque a pessoa decidiu se submeter à autoridade de outra, à hierarquia. Então, por aí você percebe o quanto é difícil, esses relacionamentos, né? Mas Pedro, Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomeu, e todos eles aprenderam. São pessoas extremamente diferentes, mas no final eles aprenderam a viver essa unidade. Se no começo ali eles se arranhavam ainda, o fato deles viverem com Cristo, ouvir a palavra do Senhor, terem
aquele ensino prático, né? Porque que Jesus nunca foi só uma teoria, foi na prática. Jesus sentava com eles, comia com eles, lidava com pessoas. Jesus sabia entrar na casa de um publicano, Jesus comia com um fariseu, Jesus lidou ali, quebrou paradigmas e sabia lidar com as pessoas, com mulheres, por exemplo, a mulher samaritana, que era outra cultura, era inimigo dos judeus. Jesus não tem nada a ver com isso, conversa com ela, dialoga com ela, ela se torna uma missionária. Então, assim, aqueles homens, aquelas pessoas foram transformadas de uma maneira tão gloriosa que elas tiveram um relacionamento tão forte, que as pessoas que viam eles de fora diziam assim: eles têm tudo em comum. Eles têm tudo em comum, eles parecem Cristo, por isso são chamados de cristãos. As pessoas de fora, lá em Atos capítulo 2, vai dizer que tinha a simpatia de todo mundo, porque aquelas pessoas sabiam se relacionar, eram pessoas que se davam bem em todos os ambientes, com todas as pessoas, de todas as idades. E é o nosso desafio. É o nosso desafio. Eu não digo isso assim para anular você, deixar de você quem você é, de deixar de ter os seus gostos, de deixar de ser verdadeiro, autêntico. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus, olhar para o exemplo de Cristo Jesus, olhar o como ele transformou a vida de pessoas assim, que a gente, humanamente falando, a gente acha que seria impossível elas terem um bom convívio. Só que aconteceu o contrário, né? Eles tiveram um bom relacionamento, tão evidente um bom relacionamento, que isso foi uma porta também para que outras pessoas chegassem a querer conhecer Jesus. Lá em Atos capítulo 2 diz que o motivo da igreja crescer é porque as pessoas viam comunhão, as pessoas viam naqueles discípulos, naqueles irmãos, uma unidade. E elas queriam aquilo para elas também. Então, assim, meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo aqui também que o mau comportamento, a grosseria de alguém, às vezes a falta até de educação mesmo, né? Seja algo que a gente deve louvar. Não é isso não. Sabe, eu estou dizendo que mesmo que você tenha que lidar com pessoas diferentes, pessoas com mais casca grossa, aquelas que pensam e falam tudo que pensam, acham que isso é ser sábio, pessoas difíceis de lidar, você precisa saber lidar com essas pessoas. E de repente olhar para você e perceber se você não é esse tipo de pessoa, mais difícil de lidar. Porque às vezes a gente tem facilidade em perceber que o outro é difícil. Mas falando tão difícil. Mas será que a gente já se olhou assim e disse: poxa, como eu também sou difícil, né? Como eu também sou difícil. Como eu preciso, sim, ceder mais. Eu preciso pensar mais no bem comum de todos. Não é o meu gosto, não é do meu jeito, mas se for para o bem comum de todos, amém. Tudo bem, sem nenhum problema. E vamos para frente, com um sorriso no rosto, sabe? Na liderança, reconhecer, o meu líder tá pensando assim, amém, irmão. Vamos junto, vamos trabalhar junto. Pode até ser que eu pensasse diferente, mas ele está pensando assim. Não é um princípio, não é nada errado, não é contra um valor. Então vamos junto, vamos dar as mãos. É o meu líder e tal, vamos trabalhar junto. Então, eu queria fazer você meditar nisso. Que esses 12 homens que foram chamados a princípio para seguir Jesus, esses homens mudaram o mundo da sua época. Mas primeiro eles foram mudados, primeiro eles foram transformados. E aí João
Para você ter ideia, João, Tiago, seu irmão, devido assim o jeito deles, a maneira como foram criados, uma certa vez eles foram falar de Jesus numa certa cidade e as pessoas não quiseram ouvir eles. Aí eles disseram assim, ó, tá bom, Jesus, o senhor quer que eu ore para cair fogo do céu e destruir essas pessoas? Aí Jesus vai, tipo assim, brinca com eles. Rapaz, você parece que é filho do trovão. Você é muito nervoso. Você é muito explosivo. Você é muito temperamental, assim, de um jeito. Aí Jesus brinca com eles, né? Só que esse mesmo João, assim, de um temperamento forte, explosivo, tal, lá no finalzinho ele vai dizer assim, filhinhos, meus amados irmãos, é quem mais fala de amor. É quem mais fala carinhosamente. É ele quem diz, se for preciso, a gente deve dar a vida pelos nossos irmãos. É esse João. O que aconteceu com ele? Foi uma transformação, irmãos. Foi uma transformação. Agora ele sabe lidar com todas as pessoas. Ele tem bom relacionamento com todas as pessoas. Ele sabe lidar com o jovem. Ele sabe lidar com o ancião. Ele sabe lidar com as pessoas diferente cultura. No início da igreja, a igreja só queria receber ali os judeus. Mas daqui a pouco veio os gentios. Outra cultura. E eles têm que lidar com isso. E de repente eles se dão ali tão bem que de repente vai dizer assim, ó, não há mais judeu e nem gentio. Todos são um. E nós somos um em Cristo Jesus, irmãos. Talvez o seu relacionamento com seu filho, e aqui eu quero finalizar, talvez o seu relacionamento com a sua família, talvez o seu relacionamento com o ambiente de trabalho, talvez o seu relacionamento dentro da igreja, talvez o seu relacionamento interpessoal esteja assim, indesejável, né? Não é o que você gostaria que fosse. Parece que você não consegue falar, comunicar com seu filho, parece que você não consegue ali alcançar ali a sua família, parece que você não tem essa conexão, parece que falta essa conexão no seu ambiente de trabalho, esse bom relacionamento. Sabe, irmãos, a gente foi chamado para dar bom testemunho, a gente foi chamado para viver em unidade, em comunhão com todas as pessoas, principalmente com os irmãos da fé. Então, na igreja, eu preciso ser um pacificador, é o que diz lá o texto, né? Jesus falando em Mateus capítulo 5, pacificador. Eu preciso ser aquela pessoa que promova a paz e não a discórdia. Se for preciso, abre mão, irmão. Abre mão. Assim, pastor, mas toda a vida eu abro mão. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Poxa, toda a vida, mas sempre Deus vai colocar pessoas para também abençoar a sua vida, para trazer para você um refrigério. Então, nesses relacionamentos, a gente não é que vai sempre só ceder. Deus vai estar sempre colocando pessoas especiais na nossa vida para nos abençoar também. Pessoas que vão abrir mão de muitas coisas para abençoar a sua vida, para estar com você. E eu queria desafiar você a isso. Nós somos diferentes. Nós temos ideias diferentes. Nós temos pensamentos diferentes. Fomos criados diferente. A minha criação é uma. A sua criação é outra. Com toda certeza. Os meus valores, assim, é um. Pode ser que os seus valores sejam outro. Sabe? E eu digo, quando eu digo valores, eu não digo princípios. Eu digo assim, a maneira como a gente lida com pequenas coisas. E isso interfere na nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Então, eu peço a você, assim, em nome de Jesus, seja você a pessoa que todo mundo vai gostar de estar do seu lado. Seja você a pessoa que todo mundo vai olhar para você e perceber o quanto é fácil se relacionar com você, estar próximo de você. Tem pessoas que têm um relacionamento tóxico, né? Tem um relacionamento doentio, tá perto
Estar perto de certas pessoas, às vezes é tão desagradável, né? Tão desagradável, a pessoa tem uma visão tão diferente, sempre reclama, sempre está murmurando, sempre para ela nunca presta, para ela nunca tá bom, ela está sempre de mau humor, ela nunca vê as coisas boas, ela nunca consegue ter uma noção assim do quanto ela é abençoada. Mas tem pessoas assim na igreja, tem pessoas assim no seu trabalho, tem pessoas assim na sua família. E se de repente você fosse a pessoa assim, eu quero dizer para você que é possível mudar. É possível. E começo com a gente reconhecer. Reconhecendo de que eu tenho dificuldades e eu vou precisar melhorar, eu precisar me policiar, eu vou precisar mudar no meu modo de me relacionar com as pessoas. Se isso acontecer, você será extremamente abençoado. O seu relacionamento será extremamente abençoado. Muitas portas se abrirão na sua vida. Muitas portas se abrirão. Porque com essa sua facilidade de saber entrar e sair de todos os ambientes, lidando com todas as pessoas, fará você alcançar patamares que você talvez nem imagina que seria possível. Mas fica aqui o desafio. Lembre, Pedro era diferente. Pedro era diferente de João, Pedro era diferente de Tiago. Sabe, Jesus chamou 12 para serem apóstolos. E talvez as maiores diferenças ali, além das pessoas diferentes, Jesus chamou 2 irmãos, 2 pais de irmãos, Diácono Gildo. Pedro e André eram irmãos. Agora vão dividir a liderança junto. Agora é difícil. Você sabe como é difícil às vezes o relacionamento. Tem gente que se dá muito bem com o pessoal lá de fora, né? Mas não se dá muito bem com dentro de casa. Aí Jesus chama Pedro e André e Tiago e João. 2 irmãos, 4 irmãos, né? E ali eles se dão bem. Eles no começo, como falo, eles têm dificuldade, mas no final eles estão prontos, declarando que se fosse preciso daria a vida um pelos outros, porque entenderam isso. A igreja primitiva foi assim, por isso que Deus abençoou, cresceu e dava um bom testemunho. E as pessoas de fora tinham simpatia para aquelas pessoas, a ponto de chamar elas de pequenos Cristo. Foi lá que elas foram conhecidas como cristãos, pelo seu bom relacionamento, lá desde Antioquia. Essa é a minha oração, que eu tenha esse discernimento para ter um relacionamento interpessoal sadio, eficaz, satisfatório, abençoador na vida do meu irmão, da minha família, do meu grupo de trabalho, da minha igreja, em nome do Senhor Jesus. É isso, meu irmão. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua congregação, a sua igreja, Deus abençoe o seu meio de trabalho, Deus abençoe as pessoas em sua volta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu mandar aqui um abraço a alguns irmãos que estão conectados aqui conosco, pastor Felipe, nosso querido irmão Luciano, aqui da IAP Croatá, né, líder do Ministério de Homem, aqui conectado com a gente. Um abraço, também o Luciano, viu? Construtor, né, Cheiro. pastor Felipe? É, a pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Nosso querido também irmão Gleidson Silva, também conectado aqui com a gente. Maravilha, Esse irmão Gleidson. é IAP Buriti? Buriti, gente Isso. boa demais ali. Um abraço, meu irmão. Verinaldo Souza, nosso querido irmão Verinaldo Souza. Nosso querido irmão Ildaz Oliveira, Luzia Alencar também conectado conosco. Ela é lá da IAP de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, que conectado conosco. Eita, um abraço, meus irmãos. Nossa querida irmã Raquel Edvils, ou então nossa irmã Edvils, conectado com a gente. Da IAP de Jucimeire, também no Mato Grosso, pastor Felipe, aqui conectado com a gente. O nosso querido irmão presbítero Fidelcino Ferreira, também aqui conectado com a gente. Helder Silva, nosso querido irmão Helder. Primo do nosso irmão Wesley, que acho que ele está de férias de São Paulo, passando uns dias aqui
na casa da sua mãe, nosso querido Maravilha. irmão Um Helder. abraço, meu irmão. Deus abençoe sua família. Fez essa trajetória de carro, pastor Felipe. Nosso Eita. querido irmão Helder. Estava assistindo a gente no dia que o irmão Wesley pregou aqui. Ele viajaria no outro dia. E está aqui no Ceará, no nome de Jesus. Que bom. Nosso irmão também, Isaías Rodrigues, músico da IAP ali, Buriti, né? Buriti, nossos irmãos de lá. Um abraço, Isaías. Um abraço à sua família, meu irmão. Deus abençoe, viu? Nosso querido irmão Luciano, ele faz uma citação aqui, diz que às vezes eu acho que nós esquecemos de Hebreus capítulo 12, versículo 14, pastor Felipe. Eita, seguir a paz com todos, né, irmão Luciano? Irmão Luciano é uma benção, viu? Glória a Deus. É isso mesmo, meu irmão. Seguir a paz com todos. A nossa irmã Sandra Lino, ela manda paz, Senhor, e ela gostaria de parabenizar ela diz, gostaria de parabenizar meu esposo, o presbítero Marco Martins do Nascimento, que está completando mais um ano para a glória de Deus. Acho que ele está fazendo 50 anos, pastor Felipe. Eita. E ele serve lá Parabéns, meu irmão. na igreja Promessista Jardim das Oliveiras, no estado de São Paulo. Nosso querido presbítero Marcos Martins. Meu querido irmão Marcos, presbítero, pastor, um abraço, meu querido. Deus abençoe aí toda a amada igreja em Jardim das Oliveiras. Isso. Nossa irmã Quitéria da Silva aqui também conectada com a gente. Mais aqui, deixa eu ver. Um abraço para você. Pastor Elson Ferreira, lá do estado do Pará. Conectado com a gente aqui no nome santo de Jesus. O Ney Silva também, nosso irmão Ney, aqui conectado conosco, pastor Felipe. Monem, um abraço, Monem. E a Picroatá, né? Lúcia Moraes também nos assistindo aqui. No nome de Jesus. Deixe-me ver. É isso aí. Esses são os irmãos que estão conectados com a gente. O irmão Verinaldo Souza, ele sou da IAP de Palestina, lá no Mauriti, pastor Irmã Felipe. Verinalda. Isso, A irmã Verinalda, daquelas pessoas que eu tenho muito carinho por ela. E às vezes eu até digo que Sim. ela é uma mãezona. Sempre que a gente vai na região do Cariri, a gente se hospeda na casa dela, ela com um coração enorme, sempre ali para receber a gente. Um abraço, irmão Verinaldo, Deus abençoe. Da Palestina. Abençoe aí a sua família, Palestina, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, o nosso querido presbítero Fidelcino, ele diz que é lá da IAP de Guaíra, lá no Paraná. Diácono Fidelcino, é isso, Diácono Fidelcino. Querido diácono, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência. É verdade. A irmã Quitéria está pedindo oração, pastor Felipe, pela família dela, nossa irmã Quitéria da Silva. Vamos já orar, né, pastor? Vamos orar. Iraci também, evangelista, chegando aqui. Um abraço, meu irmão, vocês que estão conectados com a gente. Hoje nós tivemos a presença do nosso querido pastor Felipe, trazendo mais uma palavra para refletir, né, pastor Felipe? Uma reflexão de que devemos primeiro falar menos, ouvir mais. É isso, Ser a mais- gente saber lidar com os relacionamentos, né, interpessoais. É verdade. Saber lidar com as pessoas. É verdade, precisa, né, pastor Felipe? É Preciso, importante, é importante. A gente vive uma geração cada vez mais assim, tão sensível, né? Tão sensível, que se às vezes as pessoas cobrar um pouquinho mais, a pessoa já desiste de tudo. Como eu disse, eu já vi pessoas desistir do trabalho porque foi cobrado um pouquinho mais. Poxa, às vezes a gente precisa aprender a ser cobrado mesmo, estar lá no trabalho e vai ter dia que o chefe vai estar mais de mau humor, não sei. E a gente faz parte, né? Ser cobrado, isso ou aquilo. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses relacionamentos interpessoais, porque quando a gente aprende, eu volto a dizer, abre portas gigantes na sua vida, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, porque quando a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente revela o nosso relacionamento com Deus. Porque eu vou dizer algo para você, quando a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, isso só mostra o quanto a gente tem dificuldade também
de ter uma vida de comunhão com Deus. Porque é impossível eu dizer que amo a Deus e odiar meu irmão. É impossível ter um bom relacionamento com Deus e não ter um bom relacionamento com as pessoas. É impossível. Verdade. Então, o nosso relacionamento interpessoal com as pessoas revela ali a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. É verdade, pastor Felipe. Nossa querida irmã Raquel de Vias, ela está pedindo oração aqui em favor do pastor José Borges, que está de luto pela perca da mãe dele, nosso querido pastor José Carlos Borges. É uma perca irreparável, né? Verdade. Que Deus conforte. A nossa esperança é saber que, para quem crê em Cristo Jesus, a morte não é o fim, porque Jesus já venceu a morte. E em breve, a sua mãezinha e todos aqueles que dormem em Cristo Jesus despertarão para a vida eterna, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, nem luto, porque todas essas coisas passaram. Que Deus conforte sua vida, pastor, sua família, por essa perca, que certamente é muito dolorosa. Amém, pastor. Vamos orar, né? Vamos orar ao agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Qual foi o nome da irmã que pediu oração mesmo, hein? É a nossa querida irmã Raquel Edvius. Irmã Raquel, pela sua família, né? Não, a Glória irmã a Deus. Quitéria da Silva que pede oração pela família dela. Já a nossa Amém. irmã Raquel Vamos pede. orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos comigo. Se não puder, não tem problema não, mas coloca o coração no altar de Deus, junto comigo nesse momento, viu? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz em oração a Ti, em favor dessas muitas vidas que têm pedido oração. Quando elas pedem, é porque acreditam, Senhor, que Tu és poderoso, que o Senhor pode todas as coisas. Então vem de encontro a essa família carente do Teu agir, da Tua provisão, do Teu poder, no nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero pedir também uma bênção toda especial, Senhor, para a vida do pastor Borges, que perdeu sua mãezinha. Senhor, que o Teu Santo Espírito conforte o seu coração, console, no nome do Senhor Jesus. E a todos nós, de alguma forma, Senhor, nos ajude a mudar os nossos relacionamentos, relacionamento com nossos familiares, relacionamentos com as nossas, as pessoas que a gente convive de perto, nosso cônjuge, Senhor, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas da nossa comunidade de fé, a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a gente e perceber qual comportamento a gente tem que dificulta, que machuca os relacionamentos. Nós queremos ser bênção para as pessoas, bênção na tua casa. Queremos, meu Deus, ser bênção na nossa família. Queremos ser bênção, Senhor, no nosso trabalho. No que depender de nós, queremos ter paz com todas as pessoas. No que depender da gente, Senhor, nós queremos ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Porque esse relacionamento que temos com as pessoas revela, meu Deus, de alguma forma, o relacionamento que nós temos contigo, Senhor. Nos abençoe. Abençoe a vida do diácono Gilda, a sua família. Que esse momento, esse programa, Senhor, continue alcançando muitas vidas, abençoando muitas vidas para o louvor da tua glória. Eu peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado demais a cada um que ficou conectado com a gente. Obrigado a você que compartilhou essa live. Vai ficar salva aqui no Homens Progressistas. E você pode estar vendo por completa, você que chegou pela metade. Não deixe de ver, porque é muito importante a palavra de Deus. E hoje a gente teve uma reflexão muito boa na palavra de Deus. Um abraço especial. Que Deus abençoe a sua vida. Nos dê um restante de semana abençoado. Em o nome de Jesus. Estamos de volta na próxima quinta-feira,
com o programa O que a Bíblia Diz, aqui no Homens Promessista, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Obrigado, pastor Felipe, Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Deus abençoe e oro ao Senhor para que Ele nos conceda a oportunidade de voltar aqui em outro momento. Amém. Vamos nos despedir com a bênção apostólica, meu pastor? Amém. Fica à vontade. Amém. Que a graça Obrigado, Jesus. do Senhor Jesus, Aleluia, meu Deus. o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado demais pela sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome maravilhoso de Jesus.